Olá a todos vocês, que Deus ilumine a todos, aos seus lares, né? Que ilumine também os seus caminhos. Para quem não me conhece ainda, nesta encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Nossa sede fica em São Paulo, na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370. Né? Aos poucos estamos retomando as nossas atividades, dependendo do período em que assistirem, né, a este vídeo. Só para recordar, nós estamos ainda num período, né, vivendo aí a pandemia e com algumas restrições, mas algumas atividades já foram liberadas, né, pelos órgãos governamentais e de saúde. Então a nossa sede está retomando as suas atividades presenciais, né, e já realizando ali os seus evangelhos, as suas palestras do evangelho de forma presencial, né? Bom, nós vamos estar hoje falando aqui sobre a condição da avareza, né, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Então nós vamos tentar compreender um pouquinho sobre o que Jesus trouxe para nós de ensinamento, né? Então esse trecho do Evangelho, né, está em Lucas, né, do capítulo 12, dos versículos 13, né, a 21. E fala sobre a parábola do rico insensato, né? Então começamos aqui, né, onde Lucas começa a narrar para nós esse ensinamento de Jesus. E ele nos traz assim: disse-lhe alguém da turba, né, turba da plebe, né, das pessoas que não eram da realeza. Mestre, dize ao meu irmão para dividir a herança comigo. Ele, porém, lhe disse: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhes: Olhai, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. E contou para eles uma parábola, dizendo: A região de certo homem rico produziu abundantemente, e arrazoava em si mesmo, dizendo: Que farei, porque não tenho onde recolher os meus frutos? Disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe e deleita-te. Mas disse-lhe Deus: Insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparastes, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Então é uma reflexão muito importante o que Jesus nos traz em amplos sentidos, né? Vários sentidos. Bom, primeira coisa que a gente coloca, né, para discussão é a gente compreender a postura de Jesus, que foi muito importante naquele momento. Porque Jesus, né, na sua missão com relação à Terra, ele veio para nos ajudar a tratar do Espírito, né? Então esse capítulo fala sobre a condição de que não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Mamon sendo aí a representação da riqueza, né, dos bens. Então ele nos traz a reflexão de que não dá para servir a dois senhores, porque em algum momento você há de desagradar um ou ao outro, né? E então Jesus coloca para aquele irmão, né, quem que colocou ele para cuidar dessas coisas? Quem disse que ele estava aqui para cuidar dessas coisas da terra, né? Quem fez dele um juiz para dividir
né, bens ou cuidar de heranças ou de fortunas. Jesus estava numa condição de missão muito maior, né, do que lidar com a condição da matéria. Então, Jesus tenta trazer ali para aquele homem, né, uma parábola, né, ou seja, um conto, onde o fizesse refletir sobre a importância, né, daquilo que ele estava dando para os bens, né, mostrando para ele que o mais importante não seria, né, os bens que ele acumulava, mas sim as coisas, né, que fazia. Então a gente tem que lembrar, né, que não há de parte alguma do Cristo e nem do Espiritismo uma condição, né, de colocar a riqueza como um empecilho, né, para o progresso do espírito, mas sim a coloca como uma prova, né, muito difícil para o espírito que se aventura nessa tarefa. Né? Por quê? Porque os bens materiais costumam muitas vezes trazer àquele que é invigilante, né, muitas dificuldades. Porque nós estamos muitas vezes pensando aí sobre essa condição, né, e muitas vezes colocamos esses bens em primeiro lugar e também fazemos com que eles tentem mostrar para os outros, né, aquilo que nós somos, né, tentando determinar por meio da quantidade de bens o poderio. Né? Então, quando Jesus fala para ele guardar-se da avareza, né, para a gente entender, né, dentro do nosso vocabulário, a avareza, né, é uma condição ou, vamos dizer assim, não sei se talvez uma qualidade, mas uma característica, isso, uma característica, né, daquele que é muito apegado ao dinheiro. Então Jesus fala para aquele irmão, para ele tomar muito cuidado com aquilo, né? Até porque esse tipo de situação que Jesus via ali poderia causar até, e a gente vê isso nos dias de hoje, né, um rompimento dos laços familiares, né, terrenos, ou um rompimento do relacionamento entre dois irmãos. Porque se colocando os bens acima, né, do sentimento de irmandade entre os dois, poderia ali causar um conflito. Né? Então é importante esse irmão perceber, né, que ele deveria dar mais importância talvez para o seu irmão e não para os bens que estavam ali em disputa. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso a riqueza muitas vezes é uma aprovação muito grande. Né? Então não há uma condenação ao fato de ter recursos. Né? Há um alerta da parte de Jesus para que ele tome cuidado. E na parábola fica então muito mais claro, né, para a reflexão. Porque aí Jesus então conta a história de um homem que feito ali a sua programação de plantio e, né, como resultado ele teve então uma colheita mais do que o esperado, ou seja, as suas sementes deram mais por um, né, do que o que ele pensava. Então as instalações que ele tinha não conseguiam guardar tudo. E aí então ele resolve, né, reformar todo o ambiente lá por abaixo que tinha, tentar fazer coisas maiores para poder acumular mais. E olha só, né, na parábola, Jesus está mostrando que aquele que estava praticando esse ato estava pensando num futuro muito longo. Né? Ele estava pensando ali que ia pôr, né, o seu corpo físico para repousar, já que tinha recursos ali suficiente por um bom tempo,
então ele poderia ficar na ociosidade, descansar e usufruir de tudo aquilo sem precisar fazer mais nada. Mas então Jesus, né, por meio da parábola, chama a atenção. E aí então, né, usando a figura da divindade, ele então expressa para aqueles, né, aquela pessoa, dizendo, né, por que você está fazendo tudo isso? Né? Por que você está sendo tão egoísta, tão mesquinho, né, com esses bens? Porque você está querendo colocar a sua alma em estado de ociosidade, ou seja, para ficar sem fazer nada, só que nós vamos requisitar a sua alma, ou seja, você vai retornar para o plano espiritual. E tudo isso que você está fazendo aí vai ficar para quem? Né? Então olha só a reflexão, né? A questão de acumuladores, né? Porque a avareza, né, é bom a gente compreender, esse apego, ele é prejudicial à pessoa, diferente da previdência, né? Por isso é que a gente fala sobre a condição de que não há nem por Jesus, nem pelo Espiritismo uma condenação da riqueza, porque a riqueza usada como previdência, né, e com um fim útil, né, no próprio Evangelho tem um item que trata sobre o fim providencial da riqueza, né, onde a espiritualidade nos esclarece por que Deus permitiu, né, que houvesse então a constituição de valores às coisas, né, e a possibilidade do ser de possuí-la. Né? Então ela tem como objetivo alavancar o progresso, né, proporcionar para as pessoas o mínimo necessário, pelo menos, né? Então gerar ali recursos e meios para as pessoas se sustentarem. Então ela tem o seu fim útil, né? Quando quem a possui sabe trabalhar com ela, né, de forma a fazê-la produzir verdadeiramente os frutos necessários para a humanidade, ela então é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento de uma região, de uma população, né, de um país, né, ou até mesmo pela evolução do mundo, né, em termos de tecnologia. Então hoje nós vemos aí a condição da tecnologia voltada para a saúde, tudo isso precisa de investimentos, né, precisa de recursos. Então quem as possui na Terra deveria voltar então para o seu fim útil. E aí a avareza, o que ela faz? Ela faz com que aquele que a detém, ele se preocupe mais com ele, né? Então ele vai em busca de mansões, né? Como a gente vê aí, mansões, iates, né? Aviões. Não é, lembrando mais uma vez, não é uma crítica a quem os possui, né? Mas o que Jesus traz para a gente? Por que eu tenho no mundo, né, várias regiões que estão com pessoas desnutridas, sem condições sanitárias nem de sobrevivência, né, não tem uma água potável para beber, não tem uma casa adequada para poder se abrigar, não tem estrutura de saúde, né, para determinadas partes da população mundial. Né, tem pessoas que vivem abaixo da chamada linha da pobreza. Né, então nós vimos aqui no Brasil, né, a condição de pessoas terem que se abrigar em locais que são difíceis, né, ou oferecem riscos, lugares como as regiões africanas, né, que tem ali suas populações que não conseguem nem se alimentar direito, né, pedem ajudas humanitárias para poderem se sustentar, estão ali à beira, né, de extermínio, porque as questões de saúde não são levadas a sério, enquanto algumas pessoas naquelas regiões e em outras regiões do mundo estão a desperdiçar os recursos, né? Então, isso é que Jesus fala ali.
né, para que aquela pessoa possa pensar no que ela está fazendo com os recursos que estão à sua disposição. Né? E nós, o importante nós termos essa condição, né, que não falamos também só a questão da avareza com relação aos bens materiais. Muitas vezes nós somos ávaros com a nossa condição de servir. Né? Muitas vezes a gente olha assim e fala assim, não, eu não vou ajudar porque, não, eu vou fazer essas coisas aí para essas pessoas, ninguém está nem aí, as pessoas não querem mudar, né? Eu vou ficar fazendo minha vida inteira, as pessoas não vão nem agradecer, né? Tem pessoas que aí eu me mato para tentar arrecadar coisa, fazer uma coisinha aqui, outra ali, e eles não nem merecem, nem têm condições ali de usufruir direito, né? Então acha que não doa uma roupa em bom estado, né? Porque ela ainda vai servir. Às vezes, né? Quantas vezes nós deixamos, né, os nossos armários e guarda-roupas sobrecarregados de coisas que nós nem usamos, né? Tem pessoas às vezes que vão mudar de um lugar para o outro e muitas vezes precisam de, né, caminhões enormes e tem coisas que quando começam a embalar nem lembram mais que tinham aquilo, né? Então, muitas vezes a avareza está ali com pouco recurso também, viu, gente? Não é só quem tem milhões e bilhões, não. Né? Então, muitas vezes a pessoa vai ali com um calçado, tem 50 pares de calçados ali dentro de um guarda-roupa e não consegue se desapegar de um. Né? Não consegue renovar, tem calçados ali que usa uma vez só, usa uma vez só, porque era para combinar com tal roupa, porque eu ia em tal festa, né? Mas não se desprende dele. Né? Então vai ali usando as coisas, a hora que quer doar, né, doa quando já não serve mais. Né? Às vezes o solado do sapato já está descolando, descosturando, rasgou, deu um rasguinho do lado ali, agora não dá mais para mim usar. Mas se não dá para você usar, provavelmente não dará para outra pessoa. Né? Então não é porque a gente está fazendo um ato de doação, né, que a gente tem que impor para as outras pessoas, né, sobreviverem com os restos nossos. Né, coisas que a gente chega num extremo de não ter condições de uso mais, aí sim, aí você fala, não, né, fica com um peso na consciência de jogar fora, e aí, né, quer colocar a consciência em tranquilidade, né, e aí leva para a doação. Né, aí muitas vezes os irmãos, né, dessas casas de caridade que recebem, ou de, né, instituições de apoio a pessoas em vulnerabilidade, né, muitas vezes dedicam ali horas e horas em separar, em verificar o que é possível ser distribuído, o que não é, e muitas vezes, né, eles se frustram, né, porque às vezes se levam sacos e sacos de roupa que não consegue se aproveitar. Né? Então por que se algo não me serve mais na condição de uso, né, não estou falando nessa condição de porque ficou um pouco apertadinho, ou então porque está folgado demais, né? Aí realmente não me serve porque não me deixa mais confortável, mas ela pode continuar vestindo alguém, né? Então nós estamos falando aqui da outra condição de não servir, ou seja, uma camiseta não tem mais condições de uso, às vezes está com furos, com rasgos, com cortes, ou então o tecido já está bem desgastado, né, e não consegue, às vezes a pessoa vai vestir a primeira vez, ela já rasga, né, de tão fino que está ali e desgastado que está o material. Né? Então aquela condição, leva um sapato, um tênis, uma sandália,
mas leva ali com um corte descolado, né, sem uma fivela, né, sem faltando ali um arrebite, né, da onde é passado ali o cadarço. Então leva danificado, né? Às vezes vai levar ali um fogão, né? Aí quer levar um fogão que já não funciona mais, né? Nenhuma das bocas mais acende, está tudo corroído pelo ferrugem, né? O forno já não consegue esquentar mais. Enfim, nós podemos ficar aqui falando sobre várias situações que podem representar também a avareza, né? Porque às vezes a gente fica com esse olhar da avareza para aqueles que têm milhões e esquecemos da gente muitas vezes que ali pelas poucas coisas também nos tornamos ávaros, né? Quantas brigas muitas vezes se dá em casa, né? Com um usa a camiseta do outro, né? Pega a calça emprestado, a gente não compartilha, né? A gente não consegue dividir as coisas. Então, nesse exemplo da parábola do rico insensato, né, o que Jesus procura mostrar, assim, o que ele poderia fazer, né? Se a colheita dele deu mais do que o que ele esperava, o que ele poderia ter feito com o excedente, né? Ele poderia ter juntado ali as pessoas ao seu redor, famílias que estavam ali, moram ao lado das suas fazendas, ou alguma vila, né, um vilarejo, algum local que precisasse de mantimento, e ele, né, pudesse assim dizer, né, numa prece para Deus e agradecer, falar: Senhor, muito obrigado por ter me dado mais do que o que eu esperava. Então, do excedente farei com que meu irmão possa alimentar-se, né? E aí, então, ele transformar o excedente, porque se ele já tinha o suficiente, que era o que ele esperava, em função do investimento que foi feito, tudo o que veio depois, né, que foi além daquilo que ele esperava, não iria lhe fazer falta, né? Então, ele poderia muito bem pegar aquele recurso, né, e distribuir. É isso que Deus espera para aqueles que têm em abundância, que possam pelo menos distribuir do seu supérfluo, né, para os seus irmãos, passando a viver com o necessário, né? Então a espiritualidade já nos mostra, né, eu não lembro se foi Emmanuel, se foi Joana de Ângeles, enfim, eu não lembro qual foi o espírito que nos traz numa das suas publicações, né, de que o nosso necessário já é supérfluo, né? Porque muitas vezes a gente, né, começa a querer, julga como sendo necessário uma vida de opulência, né, uma vida de abundância, né? Então muitas vezes o nosso necessário já é supérfluo, né? Mas o que Deus espera é isso, né? Como vai ser tratado também mais adiante nos outros evangelhos, né, que da sobra, né, da mesa de quem tem abundância, possa alimentar muito daqueles que não têm nada. Então, são essas coisas que a gente tem começado a observar. Então, olhar bem que essa condição da avareza, muitas vezes, não é só daqueles que têm muitas riquezas, não, gente. Né? Muitas vezes nós, que, né, nos conduzimos aí a nossa vida de forma mais simples, também muitas vezes somos pegos pela avareza, né? Então é isso que a gente tem que entender. Nós temos que observar aquilo que possuímos, aquilo que temos, se não estamos guardando mais do que o necessário, né? Porque logo, né, poderemos ser chamados a voltar ao plano espiritual. E aí então esse acúmulo todo, né, que nos desgastamos, né, muitas vezes perdemos amizades, perdemos famílias, perdemos pessoas queridas,
né, por estarmos ali tão apegados à nossa condição de ter e esquecemos do ser, né? Esquecemos que servir é melhor do que ter, né? Porque quando a gente vê, né, esse desafio surgir na nossa vida como oportunidades de ser útil para a obra divina, né, quando nós nos vemos nessa condição, nós devemos agradecer. E se nós observarmos, todos os dias serão colocados no nosso caminho pessoas que vão nos fazer refletir sobre o que é necessário, né? Porque nós vemos pessoas, né, com tanta felicidade e com coisas tão simples, né? Então, lembrando, né, que primeiro, Jesus não prega, né, em nenhum momento que a condição da miséria seja a salvação. Muito pelo contrário, né? Nos evangelhos passados, no capítulo anterior a esse, né, a espiritualidade já nos esclareceu, junto com o ensinamento de Jesus, que, né, a nossa salvação, vamos dizer assim, está na caridade, está exatamente em servir, né? Não está em nos mantermos miseráveis, né? Está no servir, porque tem pessoas que têm a condição hoje da necessidade, mas que vivem a reclamar o tempo todo. Não tem resignação com o desafio que estão vivendo, né? E então, como tem pessoas que estão, né, na abundância e que sabem compartilhar aquilo que tem. Então, a condição do espírito, da sua evolução e da sua percepção de tudo aquilo que ele tem diante de si como provas e expiações, né, o entendimento que ele faz disso é que vai determinar a sua tranquilidade ou o seu sofrimento, né? Então nós temos que aprender a viver, né, de forma digna, alegre, né, com aquilo que temos. Saber agradecer a Deus a todos os dias, seja no muito, seja no pouco, mas agradecer a Deus a todos os dias por termos. E, se possível, se tivermos consciência do pouco que temos, que possamos ainda transformá-lo em muito para algumas pessoas, né? Porque para muitos de nós, talvez 1 quilo de um alimento, né, pode não ser significativo e nem fazer falta. Mas 1 quilo de alimento na mesa daquele que nada tem faz muita diferença. Então que nós possamos refletir sobre esse ensinamento do Evangelho, nos guardando desse sentimento que nos prende aos bens materiais, ao acúmulo, à posse, né, desenfreada, ao egoísmo do ter, né? Que nós possamos nos guardar disso, né? O guardar é ser vigilante com relação a isso, e que possamos fazer então o contrário, que possamos servir, que possamos ajudar, que possamos fazer com que o nosso irmão tenha também pelo menos o mínimo necessário, como nós gostaríamos de ter. Então que Deus nos abençoe. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco daquilo que aprendi sobre esse ensinamento do Evangelho. E que, mais uma vez, a paz do Divino Mestre esteja em todos os lares. Que todos sejam muito abençoados. Que possam haver paz e tranquilidade para toda a humanidade. Que continuamos sempre, agradecendo a Deus por existir. Fiquem com Deus, que Deus ilumine sempre os vossos caminhos e nós estaremos aqui numa outra oportunidade. Continuem nos acompanhando, sigam o canal da SECA e, se acharem que este vídeo pode colaborar com alguém, né,
ou com várias pessoas. Então, encaminhe, compartilhe, para que a gente tente levar um pouquinho de tranquilidade aos coraçõezinhos que estão em dificuldade. Bom, então, um beijo grande para todos. Fiquem com Deus.